Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, meu nome é Cláudio Henrique e sejam bem-vindos a mais esta nossa discussão sobre a mediunidade simples, a mediunidade com Jesus. E dentro do nosso capítulo de animismo, o nosso assunto hoje é a dupla vista. Dupla vista também é conhecida como uma segunda vista. É uma capacidade psíquica que nos permite, enquanto encarnados, perceber eventos ou objetos, ou mesmo seres espirituais que estejam fora do alcance de nossos sentidos físicos, ignorando limitações espaciais ou temporais, por exemplo. Ou seja, não necessariamente eu percebo o que está acontecendo comigo no ambiente onde eu estou, mas eu posso ter percepções à distância, percepções no passado. É uma forma de expansão das nossas faculdades, a faculdade da alma, onde nós acessamos o mundo espiritual. Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 447, ele define a dupla vista, falando que é uma faculdade pela qual uma pessoa vê, ouve ou sente além dos limites dos sentidos humanos. Ou seja, isso ocorre quando o meu corpo, a minha alma se afasta do meu corpo, é uma emancipação da alma, onde o espírito desdobrado do corpo físico readquire certas faculdades que lhe são próprias, faculdades da alma, então estamos falando de animismo, e consegue perceber realidades do plano espiritual. Essa capacidade, ela pode se manifestar de forma espontânea ou ser desenvolvida através de práticas específicas, como a meditação, induzidas por passes magnéticos ou mesmo por hipnose. Ela pode se desenvolver de diversas formas, mas, lógico, ela depende da sensibilidade do encarnado. Como a própria hipnose. Nós já comentamos que é impossível hipnotizar quem não quer ser hipnotizado. A hipnose seria, na verdade, uma forma de eu diminuir a parte consciente para eu poder acessar o subconsciente. A dupla vista ela pode acontecer com uma percepção de espíritos presentes, desencarnados no local. Ou seja, nesse tipo de situação, esse conhecimento, essa visão, audição ou o que quer que seja, ele é trazido por um outro espírito. Então, nesse tipo de situação, nós não falamos em animismo, mas em mediunismo. Ou seja, estou mediando sentidos, sensações e emoções trazidas por um outro irmão. Essas sensações podem ser visuais, podem ser de coisas que estão acontecendo próximos de mim, locais afastados, no passado ou mesmo no futuro. Isso depende muito da minha capacidade de trabalhar esses meus sentidos. Ela se manifesta de várias formas, ela pode ser uma intuição mais aprofundada, onde eu tenho certeza de que o que eu pensei é real ou o que eu vi é real. Pode se manifestar como conhecimento súbito sobre situações ou pessoas distantes que eu não vejo há muito tempo, ou até com o que a gente chama de premonição, antecipando eventos futuros através de sentimentos ou emoções. Kardec explica no livro A Gênese, no capítulo 15, salvo engano, capítulo 15, item 9, que a dupla vista é uma extensão natural de atividades ou capacidades da alma, ou seja, ela é anímica, exceto se ela for induzida por um espírito, o que o torna mediúnico. O mesmo Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 6, no item 101, ele comenta que a dupla vista pode ocorrer tanto no meu estado de vigília, como durante o meu sono. Então eu posso estar absolutamente consciente e ter essa percepção, ou ela se manifestar como um sonho muito nítido. Mas seria então um fenômeno anímico ou um fenômeno mediúnico? Como nós comentamos, depende. Pode ser anímico se tiver origem no próprio espírito encarnado.
se for baseado na alma emancipada, seja por desdobramento induzido, por hipnose ou desdobramento mediúnico. E não contar com a participação de outros espíritos. Então, estamos falando de animismo. O fenômeno, quando considerado fenômeno mediúnico, ele já tem uma origem externa, ou seja, os sentidos que eu estou recebendo estão sendo sensibilizados por um outro espírito. Quaisquer que sejam esses sentidos, estão me sendo trazidos. O médium, então, funciona como intermediário, mediador dessa comunicação e simplesmente retransmite. Um exemplo bastante interessante que podemos dar é a psicometria. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas o que é essa tal de psicometria? É uma faculdade anímica onde o encarnado pode acessar informações sobre pessoas, objetos ou lugares, somente com contato físico com o objeto. Essa habilidade está relacionada à captação das vibrações fluídicas que estão impregnadas no material físico que eu estou manipulando. Se não tiver a participação de um outro espírito, nós estamos falando de um fenômeno anímico, então produzido pela minha alma. A palavra psicometria ela vem do grego e significa de forma assim, literária a aferição, medir a alma, aferir a alma. Ou seja, captar informações por meio de uma sensibilidade espiritual. O Kardec comenta no livro dos Médiuns, no capítulo 8, que os fluidos que cercam as pessoas e os objetos são impregnados pelas vibrações daqueles que o manuseiam, podendo conter informações sobre essa vida ou até pensamento dos seus donos. Ou seja, são memórias fluídicas que podem ser acessadas por alguém em desdobramento. Ela pode se manifestar em várias formas. Em geral, o médium toca o objeto ou entra em contato com um determinado ambiente, uma casa, determinado local, e ele pode receber imagens mentais de eventos passados, pode sentir emoções físicas como calafrios, arrepios ou outras emoções súbitas. Ele pode sentir a presença, emoções até o pensamento de um encarnado que manipulou aquele objeto, manipulou enquanto encarnado, né? Ou de repente, fatos se tornam conscientes, fatos que eu desconhecia. Eu entro, por exemplo, em determinado prédio histórico, um prédio antigo, e eu vejo o que aconteceu com os moradores daquele local. Isso tudo passa pela minha mente e eu vejo como se estivesse vendo um filme. Ocorre, por exemplo, quando pessoas que conseguem fazer isso espontaneamente tocam roupas doadas. Às vezes eles entram na vibração do dono das roupas doadas. E podem ser, às vezes, vibrações difíceis. Ocorre quando objetos de desencarnados entram em contato com o médium. Então o médium toca um relógio ou os óculos de um desencarnado e ele tem acesso ao pensamento do desencarnado. É importante ter esse conhecimento para que nós não pensemos que aquilo se trata, na verdade, da presença do encarnado, porque não é, nós estamos acessando a memória dele quando ele manuseou aquele objeto, ou que se trate, por exemplo, de obsessões, onde existiria um espírito que está me influenciando, me trazendo uma sensação de medo, de choro e por aí vai. Na verdade, pode não ser essa situação e ser tão somente a impregnação no fluido cósmico universal e eu estou acessando aquele fluido que ficou impregnado. Então, na verdade, se trata de uma memória fluídica do local, como se o encarnado estivesse ainda lá. Lógico, quando o encarnado estiver e eu estiver captando, quando o desencarnado, né, estiver lá e eu estiver captando as suas memórias, nós deixamos de falar de animismo, deixamos de falar da psicometria e passamos a falar no fenômeno mediúnico, um fenômeno mediado pela presença do nosso irmão. Eu espero que essa nossa discussão tenha sido útil para vocês. Compartilhem, por favor, para outras pessoas que podem se beneficiar disso que nós discutimos e nos encontramos no nossa próxima discussão sobre o nosso curso de
mediunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.